Olá, tenha um ótimo dia, tomando um chimarrão. Vamos dar uma refletida no Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 22 a 30, onde é bom nós refletirmos no que nós estamos falando de Deus. Quando nós falar de Deus, nós estamos falando a verdade? Ou nós estamos usando o Deus da nossa cachola, que é usado pelo demônio através dos erros que nós não admitimos, costumamos julgar os outros. Aí nós somos usados pelo demônio, e nosso Deus é o que o demônio nos diz, é aquele Deus liberal. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres das leis tinham vindo de Jerusalém. Diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo que será perdoado aos homens, tantos os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemear contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele era possuído por demônio, por espírito mau. Bom, pessoal, tem muita gente, cara, ficam bravo comigo, tá? Porque hoje eu estou falando no Evangelho, eu comecei a falar depois que eu consegui a verdade, que me clareou a mente, que antes, como eu sempre digo, desde a minha adolescência, quando eu era humilhado, pisado, inclusive por religiosos, eu vinha buscando dentro de mim resposta. E busquei as respostas dentro de mim. Depois eu fui no Evangelho e eu vi que estava lá. Daí eu busco do Evangelho, inspiração com Deus e falo de acordo à vontade de Deus. Tem muita gente boa que estão bravos comigo e se afastando. Só que elas mesmo não sabem por que elas estão brigando comigo. Por quê? Porque são pessoas que egoístas, não admitem seus pecados, elas não estudam o Evangelho e sabem tudo de Deus. E como é que elas vão saber de Deus se elas não estudam o Evangelho, se elas não lêem a Bíblia? Aí, como eu digo, as pessoas acham que são donos da verdade. Elas não admitem seus pecados. Elas julgam os outros por qualquer erro. Já não está com Deus. Aí não buscam o Evangelho e o entendimento. E quando a pessoa fala de Deus, que fala a verdade, ela bate contra. Não, Deus é diferente. Esse é o pecado contra o Espírito. Pecado contra a verdade. É um pecado que não será perdoado. Por isso que essas pessoas, eu não procuro elas, por causa que eu sei que eu estou compactuando com o inferno delas. Elas precisam me procurar a esclarecer a verdade, que somente a verdade pode manter a união com pessoas que estão na verdade e com outras na verdade. Uma pessoa da mentira, da falsidade, se separa. Satanás não pode agir contra eles. Se Satanás expulsar o Satanás, ele se divide, ele morre. O Satanás sempre se une. Muitas pessoas dizem, Lédio,
bem, vamos conviver para bacoparia, vamos... Deixa a mentira junto. Não dá. A mentira e a verdade não se combinam. Por que começou a surgir as fofocas, as calúnias de mim? Tá, quando eu estava errado, beleza. Tá, me xingar, agradeço por isso. Cara, precisava alguém me dar um cutucão para que eu mudasse. Só que a partir do momento que eu mudei, enquanto que tinha pessoas que me diziam para procurar curador, batuqueiro, padre, pastor, não deu certo. A partir do momento que eu comecei a procurar por Jesus, cara, a minha vida começou a melhorar. Hoje eu moro no paraíso ali. E tenho uma paz, eu tenho uma tranquilidade. Só que isso começou a incomodar os julgadores, os condenadores, aqueles que não admitem seus pecados. Incomodando eles, o que causa? Inveja. E a pessoa com inveja, ela não vai dizer que ela conquistou aquilo com seu suor de trabalho. Ela vai dizer que está roubando, ela vai dizer que está logrando alguém, ela vai dizer que está mentindo. Ela nunca vai falar o bem daquela pessoa que tem inveja. E sabe o que é isso? Pecado contra o Espírito. Pecado contra a verdade. Não será perdoado. Dá para entender? Por isso que eu aconselho, igual o parente aí da minha esposa, erraram comigo. Cara, bem, erraram. Cabe eu dizer, ó, nós erramos, vamos acertar isso? Não. Não, o LED é louco. O LED parou de tomar remédio e ficou louco. Tá, é mais fácil, né? Isso é pecado contra o Espírito. Mortal, inferno. Essas pessoas que vieram aí dizer que, ó, que eu tinha que apoiar casamento gay, senão eu era errado. Eu tinha que viver na desonestidade, que nem todo mundo, senão eu sou errado. E hoje estão falando mal de mim. Isso é pecado contra o Espírito. Isso é pecado contra a verdade. Pecado que não será perdoado. Esse meu irmão, até no YouTube falei. O dia que eu estiver no inferno, ele vai se lembrar que pelo menos eu avisei ele. A pessoa que simplesmente por causa de inveja, cara, ela não aceita as coisas que eu faço. Não admite nenhum erro que ela cometeu, mas me condena por todos os erros que ele comete. Isso é pecar contra a verdade. É pecar contra o Espírito. É pecado que não será perdoado. Eu hoje não digo que esses pecados não serão perdoados, que eu sei que Deus é misericórdia. Deus perdoa todos os pecados. Mas se você buscar arrependimento lá dentro e fazer reparações e consertar aquele erro, aí eu acredito que a pessoa será perdoada. E ela terá misericórdia, eu acho, o reino do céu. Mas ela precisa correr atrás. Uma coisa é certa, se manter nesse julgamento, nessa condenação, nas mentiras, nós não seremos perdoados. Eu sei que eu passei por isso, enquanto que eu estava errado, enquanto que eu achava que os meus problemas eram a culpa dos outros, cara, eu só sofria. A partir do momento que eu assumi as minhas responsabilidades, eu achei a paz. Nós vamos ver esses políticos aí, cara, igual tem um governo trabalhando honestamente, até hoje eu não vi confirmar nada de errado que ele fez, mas estão condenando ele, porque ele diz a verdade. E a pessoa que fala a verdade, normalmente é separada da pessoa que fala a mentira. Então, se nós quisermos estar com Deus, nós precisamos expulsar os demônios de dentro de nós. Como? Falando a verdade, apoiando quem é da verdade e largar de mão aqueles que estão na mentira, para que aqueles que estão na mentira venham para a verdade. Aí as famílias todas se unem. Somente a verdade vos libertará. Abraço, Deus abençoe todos vocês.